Me chamo Kimberly, tenho 35 anos e meu marido Elton é 5 anos mais novo. Eu estava completamente focada na minha carreira e ele era meu subordinado no trabalho. Honestamente, casamento não estava nos meus planos, nunca estive muito animada com a ideia de me casar, pois nunca realmente namorei antes. Mas acabei me casando graças à sua persistência. Ele me garantiu que eu poderia continuar trabalhando como quisesse após o casamento, cuidando de todas as tarefas domésticas sozinho. Sua abordagem me intrigou sobre a perspectiva do casamento, e não que eu fosse contra ter filhos, embora nunca tivesse me interessado muito pelo casamento. A ideia de ter filhos às vezes passava pela minha cabeça. Ao me aproximar dos 35 anos, percebi que o tempo estava se esgotando se eu quisesse começar uma família, então escolhi me casar com meu atual marido. Inicialmente, éramos apenas nós dois e, após nos casarmos, ele cumpriu sua palavra, apoiando minha carreira e assumindo a maioria das responsabilidades domésticas. No entanto, nossa situação deu uma guinada brusca cerca de 6 meses após o casamento, quando meu sogro faleceu inesperadamente. A perda repentina do meu sogro, que era saudável, deixou minha sogra e minha cunhada mais nova, Milane, de 33 anos, arrasadas. Elas afirmaram que não conseguiam se virar sozinhas. Milane é freelancer com uma renda decente, mas seu foco em atividades de fã significa que sua estabilidade financeira não é robusta. Eu sempre senti que ela deveria buscar um emprego em tempo integral. Sempre que Milane me abordava junto com minha sogra, Elton sugeria a ideia de todos morarmos juntos. Kimberly, você já considerou morar com minha mãe e irmã? Você pode continuar trabalhando como freelancer normalmente e tê-las por perto aliviaria ainda mais a carga de trabalho doméstico. O que você acha? Elton, eu estou bem em continuar com meu trabalho, mas não sei sobre assumir mais tarefas domésticas se sua mãe se mudar e nós a ajudarmos. Não deveria ser ela a cuidar da maioria das tarefas domésticas? Ponto justo, vou conversar com minha mãe e irmã sobre isso. Por favor, pense em morarmos juntos, vou esperar até ouvir uma resposta clara de sua mãe e de Milane, respondi. Tenho minha própria vida e considerações financeiras a levar em conta. Deixei claro para meu marido que quero que todos os aspectos sejam cuidadosamente considerados. Pode parecer frio, mas cuidar envolve planejamento cuidadoso. No final, meu marido me garantiu que sua família cuidaria de todas as tarefas domésticas. Pensei em insistir em um acordo por escrito, mas guardei esse pensamento para mim. Bem, eles são tecnicamente família, então confio que eles cumprirão a palavra. E assim nos mudamos para a casa da família do meu marido. No nosso primeiro dia lá, fui cumprimentar minha sogra. Estou ansiosa para morarmos juntas, como Elton pode ter mencionado, continuarei com meu trabalho normalmente, então espero que você e Milane possam cuidar das tarefas domésticas. Em resposta, minha sogra nem olhou para mim antes de comentar. Por que Elton se casou com alguém como ela? Ela trabalha, então todas as tarefas domésticas vão cair sobre mim. Isso é aceitável para uma esposa? Normalmente, uma esposa cuidaria tanto do trabalho quanto das tarefas domésticas, não? Sua expectativa de que eu faria tudo era simplesmente inacreditável. Ela fez questão de que eu a ouvisse claramente antes de sair da cena. O quê? Isso não é o que eu esperava. As palavras da minha sogra me deixaram inquieta sobre nossa vida futura juntas. Enquanto arrumávamos nossas coisas desajeitadamente, Milane apareceu de repente na porta e comentou: acabei ficando com uma cunhada menos adorável. Pobre Elton. Com isso, ela saiu rapidamente. Não de novo, primeiro minha sogra, agora Milane. Eu não conseguia entender por que elas escolheriam viver comigo após falarem de mim dessa forma. Mais tarde, eu descobriria que tudo era por causa do meu dinheiro. Pouco depois de nos mudarmos, notei algo preocupante. No nosso primeiro dia sob o mesmo teto, apesar dos comentários sarcásticos anteriores, tanto minha sogra quanto Milane me ignoraram completamente.
Elas preparavam refeições apenas quando meu marido estava presente, mas não faziam nenhum esforço para ajudar com a limpeza ou a lavanderia para mim. Tentei confrontá-las sobre as promessas quebradas várias vezes, no entanto, sempre que eu me dirigia respeitosamente à minha sogra como senhora, ela me lançava um olhar cortante e se afastava, deixando claro que não tinha intenção de interagir comigo. Milane não se comportava exatamente como a mãe, mas eu me via incapaz de protestar contra nenhuma das duas. Com o tempo, fazer minha própria lavanderia e limpar após voltar do trabalho se tornou uma rotina regular. Eu queria me abrir com meu marido sobre isso, mas hesitava por simpatia por ele. No entanto, o comportamento começou a piorar quando elas enfrentaram dificuldades financeiras para atividades de lazer e começaram a me pressionar sutilmente por mais dinheiro. A abordagem delas era evasiva, como se preferissem não me confrontar diretamente, deixando bilhetes sob minha comida. Hoje mesmo, encontrei um bilhete da minha sogra. Estamos em uma situação difícil este mês, você poderia nos emprestar 300? Considerei discutir isso com meu marido, mas ele parecia apertado de dinheiro devido a obrigações sociais e hábitos de bebida. Quando ele era meu subordinado, eu sempre fazia questão de que ele não gastasse demais em festas desnecessárias, mas após mudar de departamento após o casamento, ele achou difícil recusar convites e essas despesas começaram a se acumular. Achei difícil falar sobre as demandas financeiras com ele, então, relutantemente, cedi aos pedidos delas, tratando como um empréstimo. Esse padrão persistiu por 2 anos. Meu marido ficou cada vez mais confortável em não contribuir para as despesas domésticas, frequentemente me instigando a cortar custos a cada mês, com aparente indiferença. Até eu me acostumei com essa rotina, me sentindo presa em um ciclo de esquemas intermináveis. No entanto, havia algo mais que eu continuava fazendo, vou explicar isso em breve. Um dia, ao voltar do trabalho, encontrei vários itens espalhados do lado de fora da casa. Ao inspecionar mais de perto, percebi que eram meus pertences. O que é isso? Murmurei, com raiva, ao ver meus pertences tratados com tanto desrespeito. Determinada a expressar minhas queixas, tentei destrancar a porta da frente, apenas para descobrir que minha chave não funcionava mais. Droga, eles trocaram as fechaduras enquanto eu estava fora. Não aguento mais isso. Olhando para meus pertences espalhados, refleti sobre meus próximos passos. Foi quando notei outro bilhete debaixo dos itens. Não volte nunca mais, não queremos ver sua cara. Considere-se sortuda por não termos jogado suas coisas fora. Que pessoas terríveis! Minha sogra e Milane eram, sem dúvida, as mentoras por trás disso. Eu me perguntava o que Elton havia dito sobre a situação, mas a essa altura não importava mais para mim. Felizmente, eu tinha as chaves do meu carro à mão. Rapidamente carreguei o máximo que pude dos meus pertences no carro e dirigi direto para a casa dos meus pais. Senti um alívio ao saber que minhas coisas estavam seguras, pelo menos meu trabalho não seria afetado no dia seguinte. Ao chegar à casa dos meus pais, eles ficaram visivelmente chocados, mas me receberam calorosamente. Foi reconfortante estar de volta à casa da minha infância, um lugar que eu não visitava muito nos últimos 2 anos agitados. Tomando o chá preparado pela minha mãe, cercada pelo calor familiar, meu pai perguntou: "Por que você trouxe todos os seus pertences para cá? Você saiu de casa? O casamento requer paciência." Refletindo sobre o peso dessas palavras, por 2 anos, minhas interações com minha sogra e Milane foram esparsas, limitadas principalmente aos bilhetes ocasionais lembrando sobre dinheiro. Elton gradualmente se tornou dependente apenas da minha renda e, recentemente, parecia que ele me via apenas como um caixa eletrônico conveniente. Eu aguentei essa situação até agora. Quando confessei aos meus pais, eles empatizaram, dizendo: "Kimberly, você foi paciente o suficiente. Não vamos pedir para você suportar mais. Agora que eles te expulsaram, não há razão para voltar, certo?"
Talvez você devesse considerar enviar uma notificação de divórcio para Elton. É verdade, ele parecia um jovem decente quando você se casou com ele, mas o dinheiro tem uma maneira de mudar as pessoas, é uma pena. Tanto meu pai quanto minha mãe mostraram genuína simpatia por mim, uma gentileza que me tocou profundamente. Nos últimos 2 anos, eu não havia experimentado isso, mas lágrimas inesperadas surgiram nos meus olhos. Foi tão difícil para você? Meu pai perguntou, com uma expressão preocupada. Não, é só que eu não sentia esse nível de simpatia há muito tempo, é reconfortante. Como você disse, pai, vou enviar os papéis do divórcio para o Elton, mas quero observar a situação por um tempo. Tenho a sensação de que algo interessante pode acontecer em breve. Realmente, senti que algo estava prestes a acontecer. Surpreendentemente, esse momento chegou cerca de 3 meses depois. Nesse meio tempo, eu havia me mudado da casa dos meus pais e me estabelecido em um novo apartamento. Nunca imaginei retornar o controle sobre meus ganhos, gastando como eu quisesse. Contratei um serviço doméstico para cuidar das tarefas, o que me permitiu aproveitar meus dias de folga com viagens e compras que eu desejava há muito tempo. Cada dia me lembrava do valor do meu suado dinheiro. Comecei a questionar por que aguentei aqueles 2 anos. Percebi que talvez eu tivesse sido influenciada ou até manipulada pelos meus sogros. Então, exatamente 3 meses depois de terem trocado minhas chaves e jogado fora meus pertences, meu celular tocou com uma ligação inesperada. Inicialmente, pensei em ignorar. Após rejeitar a primeira ligação, meu celular tocou novamente, e depois uma terceira vez em rápida sucessão. Eles devem estar com algum problema, pensei. Atendi a próxima chamada e imediatamente veio a quarta. Oi, Kimberly, onde você está? Fui à casa dos seus pais, mas eles não me disseram. Também tentei seu local de trabalho, mas não revelaram seu paradeiro. Era minha sogra, alguém que me ignorou nos últimos 2 anos. Sua voz, que eu não ouvia há muito tempo, soava cautelosa. Mesmo após atender a chamada, permaneci em silêncio por um momento, apreciando a antecipação do que ela poderia dizer a seguir. Alô, você está aí? Volte logo e restaure nossas vidas. Não conseguimos nem sair e nos divertir. O que devemos fazer agora? Eu achava que viver sem gastar dinheiro com lazer seria suficiente, mas evidentemente não era o caso. Nosso telefone e eletricidade estão prestes a ser cortados. Estamos no limite. Por favor, volte imediatamente. Ela não percebe que está pensando apenas em si mesma? Não deveria começar com um pedido de desculpas por me expulsar? Até ela entender isso, eu não tinha intenção de responder. Kimberly, você não está dizendo nada, está ouvindo? Não te incomoda saber que estamos em apuros? Percebendo que ela não iria se desculpar, decidi encerrar a ligação e pressionei o botão para desligar. Parece que ela não tem noção de arrependimento. No dia seguinte, meu telefone tocou novamente. Kimberly, por que você ignorou a ligação da mamãe ontem? Mesmo com problemas, você não fez nenhum esforço para ajudar, ela não sabia se você estava ouvindo. Ignorar chamadas assim não é muito maduro, hein? Desta vez, era Milane ligando. Honestamente, as ligações da Milane sempre foram as mais incomodas e ela teve a ousadia de me dar sermão sobre não ignorar chamadas. Elas me ignoraram por 2 anos e, de repente, eu sou a errada? Eu não podia acreditar na audácia dela. Planejei aguentar a ligação um pouco mais, mas sem um pedido de desculpas, não tinha intenção de responder. Ouvi da mamãe, mas estamos enfrentando problemas financeiros em casa, nosso telefone e eletricidade podem ser cortados em breve. Sem ar-condicionado, nesse calor, não dá para suportar. Você pode viver com isso? Se nosso telefone ficar fora de serviço, como entraremos em contato com você? Então, por favor, volte logo e nos ajude a pagar as contas atrasadas. As exigências egoístas dela tornaram fácil continuar ignorando. Ei, você está ouvindo?
Não disse uma palavra, ainda está chateada com o que aconteceu há 3 meses? Aquilo foi obviamente só uma brincadeira, você está exagerando. Como adulta, você deveria saber a diferença entre uma piada e um assunto sério. Pare de ser teimosa e volte para casa. Elas jogaram meus pertences como lixo e trocaram as fechaduras para que eu não pudesse entrar. Isso é uma mensagem clara para não voltar, mesmo que afirmem que foi tudo uma brincadeira ou trote. Agora, acho difícil acreditar, já que Milane também não parece interessada em se desculpar. Decidi encerrar a chamada, seria uma perda de tempo ouvi-la por mais tempo. No dia seguinte, finalmente recebi uma ligação do meu marido. Oi, Kimberly, sinto muito. Minha mãe, minha irmã e eu, todos percebemos que fizemos coisas terríveis. Você pode voltar? Nossa casa está desmoronando, estamos sem dinheiro, todos estão à beira e as tensões estão altas. Sinceramente, pedimos desculpas e queremos você de volta, por favor. Meu marido parecia sentir a necessidade de se desculpar, pelo menos, mas agora era tarde demais. Porque ele me ignorou por 3 meses. Se tivesse sido apenas nos primeiros 3 dias, eu poderia ter considerado voltar, mas já se passaram 3 meses. Abracei minha nova vida, aproveitando cada momento de independência. Não há razão para eu voltar para aquela família agora. Agradeço suas desculpas, mas, dado tudo o que aconteceu, não tenho intenção de voltar, Elton. Por que você ficou inacessível por 3 meses? Como pôde fazer isso como marido? Pesquisei e adivinhe o que descobri. Você estava me traindo, não estava? Foi o que a agência de detetives me contou. Obrigada por me tratar como um caixa eletrônico por 2 anos. Vou enviar os papéis do divórcio. Por favor, lide com isso adequadamente. Talvez meu marido pensasse que não seria pego. Que tolo. Ainda assim, teve a coragem de dizer quero que você volte. Respondi. Se você me reembolsar todas as despesas de vida dos 3 ao longo dos últimos 2 anos e devolver o dinheiro que te emprestei, talvez eu considere isso. Vamos ver, são cerca de 20 mil, você consegue lidar com isso? Eu disse ironicamente, sabia que ele não poderia pagar, mas disse mesmo assim. Depois disso, meu marido ficou em silêncio e desligou a ligação abruptamente. Talvez ele finalmente tenha percebido que minha decisão era firme. O que aconteceu a seguir, quando enviei os papéis do divórcio e uma conta por danos emocionais para o meu marido, ele retornou e assinou os papéis do divórcio prontamente. Agora, tudo o que preciso fazer é registrá-los no cartório, e o divórcio será finalizado. Quanto à compensação, ele transferiu o dinheiro imediatamente. Na verdade, incluí uma nota com a conta ameaçando expô-lo para a empresa dele se não pagasse prontamente. Temendo isso, meu marido provavelmente procurou um empréstimo para cobrir a compensação. Ouvi dizer de fontes que a casa da família deles está agora à venda. Parece que estão com dificuldades financeiras e tentando arrecadar fundos. No entanto, vender a residência principal às pressas significa que agora terão que alugar em outro lugar, considerando o custo do aluguel e das utilidades. Vender a casa pode não ter sido a decisão mais sábia. Provavelmente foram motivados pela necessidade imediata de dinheiro e não pensaram nas consequências a longo prazo. O que acontecer com aquela família não é mais da minha conta. Quanto a mim, estou aproveitando minha vida de solteira plenamente, já tive minha cota de casamento. Para o futuro, pretendo trabalhar duro e saborear minha vida pessoal, abraçando minha independência. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que ajudou um pobre garotinho à beira da estrada e após 15 teve uma surpresa chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!